Som. Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Vamos também fazer a leitura desta porção da Escritura Sagrada de modo alternado. Do verso 1 até o verso de número 14. Eu leio o primeiro verso, os irmãos o verso seguinte, e assim sucessivamente. Ezequiel 37, 1 a 14, leitura alternada. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Amém. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta manhã. Meus irmãos, já fui solicitado a expor este texto por alguns de vocês em outros momentos. E creio que chegou o dia de tratar sobre esta passagem, que, embora enigmática na sua natureza profética, nem é uma passagem tão problemática de ser entendida. E creio que, como igreja, estamos vivendo um momento difícil, doloroso, para o qual esta passagem traz profundo consolo, alento e também exortação. E eu gostaria então de refletir com você, à luz deste texto, sobre algumas lições que podemos tirar para a nossa vida enquanto Igreja Presbiteriana do Jardim América, enquanto servos do Senhor que aqui congregam. Vou pedir a sua permissão e vou precisar me virar um pouco aqui, a nossa tela de retorno não está funcionando, então, por enquanto, eu preciso usar aqui do microfone sem fio e virar as costas a você. Por volta do ano 612 a.C., a Babilônia venceu a Assíria e se tornou o grande império mundial.
Até então, os assírios, com sua capital em Nínive, eram aquele grande império cruel que impunha seu domínio à força sobre todas as nações. E justamente por conta dessa crueldade, Jonas não queria ir até lá para pregar aos ninivitas para que se convertessem. No entanto, no ano 612, a cidade de Nínive foi vencida. E aquela grande capital assíria agora cai em poder do Império Babilônico. E o mapa do mundo se torna então esse que você pode ver aqui. Os babilônicos dominam grande parte do antigo Oriente Próximo e os egípcios ainda têm um grande império. E bem espremidinho, ali no meio, mas pagando tributos aos babilônicos, está o reino de Judá. E é nesse cenário que você terá o início do ministério de Jeremias. E o que estamos vendo é uma época em que o povo de Deus, que aqui se encontrava, na posse da terra que Deus prometeu dar a Abraão, precisava decidir se confiaria em Deus para garantir a sua sobrevivência, ou se buscaria apoio militar e político da Babilônia, ou se buscaria apoio militar e político do Egito. A grande tentação para o povo de Judá, nesta época, lembrando que o reino do norte, o reino de Israel, já havia sido destruído pelos assírios mais de um século antes. A grande tentação aqui era: confiaremos em nossas estratégias militares, confiaremos em nossas alianças políticas, ou dependeremos exclusivamente do Senhor? Então, neste cenário, você vai ver os babilônicos saqueando o reino de Judá. Assim que Nabucodonosor vence a batalha definitiva contra os assírios, ele passa lá na cidade de Jerusalém, e o rei que ali está, Jeoaquim, jura fidelidade aos babilônicos. Mas, para dar uma ideia de que agora os babilônicos mandam no mundo e que o reino de Judá será leal aos babilônicos, Jeoaquim faz esse juramento, e o profeta Daniel e os seus amigos, todos são levados à Babilônia. Você conhece a história. Daniel, Ananias, Azael, Misael e Azarias são levados para a Babilônia, como uma expressão de submissão dos judeus aos babilônicos. Mas o rei Jeoaquim, embora tenha prometido lealdade, não paga os tributos corretamente. E Nabucodonosor, embora tenha conseguido vencer as batalhas, ainda não estabeleceu com toda a solidez o seu império. E Nabucodonosor está a mais de 1000 quilômetros de distância, cerca de 4 meses de caminhada com seu exército. Então Jeoaquim pensa que pode desobedecer o combinado. Então logo Nabucodonosor se reorganiza, ele volta para Jerusalém, mas agora 8 anos depois, no ano 597 a.C. E numa segunda incursão, numa segunda chegada, sem misericórdia alguma sobre a cidade de Jerusalém, ele agora leva cativo o rei Joaquim, o filho de Jeoaquim. Ele agora pega o rei judeu e leva embora para a Babilônia. E coloca no lugar desse rei judeu Zedequias, alguém que sequer era o herdeiro legítimo do trono. Ao invés de ser um filho de Joaquim, Joaquim era muito novo, tinha 18 anos nessa época, ele coloca um tio de Joaquim. E assim ele quebra a linhagem davídica. É como se Nabucodonosor agora dissesse: o rei dos judeus não é mais quem Deus disse que seria, mas quem eu coloco no trono. Você se lembra que no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, Deus havia dito que daria uma descendência eterna a Davi, e que jamais lhe faltaria um descendente que se assentasse no trono. E o que Nabucodonosor faz parece quebrar isso. Nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, que se assenta no trono de maneira definitiva. Mas o povo de Judá, àquelas alturas, não tinha essa noção por completo. E o que Nabucodonosor faz é levar Joaquim para o cativeiro. E com ele, leva também o profeta Ezequiel. Daniel tinha sido levado para a corte. Daniel está auxiliando Nabucodonosor no palácio. Daniel está entre os sábios que servem como consultores do rei. Ezequiel não. Ezequiel é da classe sacerdotal. O pai dele, Buzi, é um sacerdote.
E então, os serviços de um sacerdote versado na religião hebraica não são necessários, não são desejados na corte de Nabucodonosor na Babilônia. Então, Ezequiel vai para a margem do rio puxar a enxada para Nabucodonosor. Tempos mais tarde, mesmo o rei Zedequias, que foi colocado no trono por Nabucodonosor, se volta para alianças militares e políticas com o Egito e desagrada novamente a Nabucodonosor, até que no ano 586, Nabucodonosor vem e destrói completamente a cidade. Os seus muros caem, o templo é derrubado, toda a população que tem alguma utilidade é levada para a Babilônia. Fica a miserável parte menos favorecida da população em Judá. E os judeus agora são uma judiação. E é daí que vem a palavra. Judiar é tratar como foram tratados os judeus. Judiação. E aí o que nós vemos é que Jeremias está profetizando na cidade de Jerusalém e dizendo: vocês precisam se render. Vocês precisam entender que Deus está permitindo que todas essas coisas aconteçam porque vocês abandonaram os caminhos do Senhor. Não é porque Nabucodonosor é poderoso, não é porque a Babilônia é uma nação que não pode ser contida ou parada, mas é porque Deus está trazendo disciplina sobre vocês. O povo de Deus erra, abandonando ao seu Deus, adorando a deuses estranhos, erra ao buscar a sua segurança em alianças militares e políticas, quer com a Babilônia, quer com o Egito. O povo de Deus erra ao abandonar os caminhos que Deus estabeleceu para ele em sua palavra. E então, no seu juízo, na sua amorosa disciplina, diz Jeremias, no texto que nós já lemos aqui, Deus vai pegar um vaso que se estragou enquanto o oleiro o fazia. E se você já viu um ceramista, que é aquele que trabalha com cerâmica, um oleiro, fazendo um vaso, há uma espécie de um disco que fica girando e ele fica com a mão amparando ali o barro molhado para formar esse vaso. Quando você encosta meio sem querer naquele vaso, ele fica capenga, perde ali o balanceamento e estraga. E quando isso acontece, o oleiro tem que começar tudo de novo. E foi exatamente isso que Jeremias viu. Foi isso que Deus levou Jeremias a ver. Um vaso que estava sendo moldado pelo oleiro, mas se estragou na sua mão. O vaso é uma metáfora do povo de Deus. O vaso aponta para o povo de Judá, os descendentes de todo o povo de Israel que estavam vivos naquela ocasião, mas que, em vez de se tornarem um vaso de glória para o Senhor Todo-Poderoso, se estragaram. E o que Deus diz? Eu vou fazer de vocês um novo vaso. O oleiro consegue consertar, eu também consigo. E então, o que nós vamos ter é que, nesta época, quando um filho de sacerdote, o profeta Ezequiel, já está há 5 anos cativo lá na Babilônia, junto com o rei Joaquim, lá nas margens do rio Quebar, a milhares de quilômetros de Jerusalém. Aparentemente todas as coisas estão destruídas, aparentemente não há retorno para o povo de Israel. O vaso estragou na mão do oleiro, como Jeremias havia anunciado. Deus diz: eu vou restaurar vocês. O fato de que, até mesmo no anúncio da sua profecia, Ezequiel nem mesmo conta os anos do rei, mas ele conta os anos de sua vida. Ele não fala do rei Zedequias em Jerusalém, mas ele fala do cativeiro do rei davídico legítimo, Joaquim, lá na Babilônia. Ele inclusive começa a contar sobre os anos da sua vida. Foi no meu 30º ano, quando eu completei 30 anos, escravo na Babilônia, justo eu que era um filho de sacerdote, e que aos 30 anos poderia começar a trabalhar no templo. E ao invés de trabalhar no templo, eu estou puxando enxada na beira do rio da Babilônia para Nabucodonosor. Parece que está tudo perdido. É nesse contexto que há 3 dos 4 maiores profetas da nossa Bíblia em plena atividade. Daniel está na corte babilônica. E Nabucodonosor tem sonhos com estátuas e com impérios, e ninguém consegue interpretar o que Nabucodonosor sonhou.
Aliás, Nabucodonosor faz desafios aparentemente impossíveis. Como ele sabe que poderiam fabricar interpretações fantasiosas para os seus sonhos, ele diz que os seus sábios deveriam dizer não apenas o que o sonho significava, mas o que foi que ele sonhou. E todo mundo diz, isso não é possível. Nunca um rei, por maior que fosse, resolveu pedir para os seus conselheiros o que foi que ele sonhou. O senhor está pedindo uma coisa difícil demais. Mas o Daniel, aquele menino novo, daquele país insignificante, que não era nada perto da Babilônia, aparece lá na corte babilônica para dizer que o Senhor Deus dos exércitos de Israel é o Deus Todo-Poderoso, e ele vai dar o sonho e vai dar a interpretação. Daniel está na corte. Jeremias, ao contrário, está em Jerusalém. E ele está dizendo, enquanto isso, os três estão trabalhando ao mesmo tempo. Jeremias está dizendo, nós somos o barro na mão do oleiro. Nós nos desviamos dos caminhos do Senhor. Nós precisamos aceitar a sua disciplina. Deus usará os babilônicos para ensinar o povo de Judá que não se pode abandoná-lo de maneira inconsequente. Receberemos da mão de Deus a sua misericordiosa disciplina. Ele vai nos trabalhar, ele vai fazer um vaso novo de nós, mas os babilônicos serão usados como seus instrumentos. Mas ao falar isso, o rei Zedequias, colocado no trono por Nabucodonosor, considera Jeremias um traidor, onde já se viu dizer que os babilônicos vão nos tirar daqui. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Nabucodonosor não pode conosco. E então Jeremias é colocado numa cisterna, Jeremias é preso, ele é chamado de traidor nacional e muitas outras coisas. Mas Jeremias está em Jerusalém, dizendo, Deus está no controle. Daniel está no palácio babilônico, olhando para Nabucodonosor e dizendo, Deus está no controle. Enquanto isso, Ezequiel está nas margens do rio, entre os exilados, entre as camadas menos favorecidas da população que foi levada ao cativeiro, e dizendo o quê? Deus está no controle. É curioso porque alguém poderia olhar para todo esse cenário e dizer, o Deus de Nabucodonosor é mais forte do que o Deus dos israelitas. O Deus da Babilônia está com tudo, mas o Deus do povo de Judá não está com nada. E é nesse cenário onde aparentemente Deus havia perdido sua supremacia mundial, que o nosso Senhor faz questão de deixar 3 dos 4 maiores profetas do Antigo Testamento em plena atividade simultaneamente, para deixar claro a todos que ele não perdeu o controle em momento algum. E que tudo o que está se sucedendo com o reino de Judá não passa do cuidado disciplinador de Deus para com uma nação que se esqueceu quem é o seu dono, a quem ela pertence. Deus está agindo, Deus não perdeu o controle, e Ezequiel vai nos contar um pouco a respeito disso. Tive a oportunidade de conversar com vocês sobre a visão de abertura do livro de Ezequiel. Uma visão muito confundida, onde algumas pessoas bem mal informadas, dessas do tipo que fazem esses vídeos malucos de History Channel e alienígenas do passado, acreditam, como está proposto no livro Eram os Deuses Astronautas, que Ezequiel tenha visto uma nave espacial. Já cheguei a mostrar para vocês. Porque ele fala de uma carruagem especialíssima. Mas a verdade é que a visão que Ezequiel tem enquanto ele está no meio dos exilados, e ele mesmo explica que ele teve visões de Deus, é a visão da carruagem real, magnífica de Deus, que marcha sobre os querubins e entre as nuvens, para visitar Ezequiel lá no meio do cativeiro. E isso era especialmente importante porque na Babilônia, na cidade magnífica da Babilônia, aquela cidade que Nabucodonosor olhou para ela e disse, essa é a Babilônia que eu construí para a minha glória. E por causa dessa soberba, Deus transformou Nabucodonosor num bicho do mato, e lhe fez crescer as unhas, e lhe fez crescer pelos, e colocou Nabucodonosor por 7 anos vivendo como um lobisomem humano. Por causa dessa Babilônia, que todos os anos fazia um festival em que o deus babilônico, Nabu, de onde vem Nabucodonosor, marchava numa carruagem pelas ruas da cidade. Deus vem numa carruagem que não precisa ser puxada por cavalos. Deus vem numa carruagem que está a milhares de quilômetros lá da cidade de Jerusalém. Deus vem para dizer, Ezequiel, eu estou no controle. Ezequiel, eu estou no comando. E você está no cativeiro, mas eu não estou preso. O povo está numa situação difícil,
mas Deus continua no controle de tudo. E tudo o que está sobrevindo a este povo, nada mais é do que o amor de Deus em ação para purificar, para disciplinar, para consertar os caminhos deste povo que se desviou do seu Deus. Nós já vimos isso. A partir daí, começa algo que é muitas e muitas vezes deturpado pelo movimento evangélico brasileiro contemporâneo, que é a realização de atos proféticos. E talvez você já tenha visto isso. Josué, por exemplo, deu 7 voltas em torno da cidade de Jericó, 1 volta por dia e 7 voltas no último dia. Havia uma profecia nisso. Porque a cidade de Jericó era a primeira cidade na terra de Canaã. A terra de Canaã simboliza o descanso. E a gente canta, caminhando vou para Canaã, dando a ideia de que nós estamos indo para o céu, porque a terra de Canaã era uma figura para os israelitas do seu descanso, e nós estamos caminhando para a eternidade com Cristo no descanso definitivo. Saindo do pecado, e mesmo que nunca tenhamos sido escravos no Egito, nós ainda cantamos, no Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. Por quê? Porque a ideia é sair do Egito e ir para Canaã, é a mesma coisa que sair das trevas e ir para a luz, sair do inferno em direção ao céu, por causa da obra de Cristo. E se Josué, cujo nome em hebraico é idêntico ao nome de Jesus, era o líder que tirava o povo do Egito, finalmente, do deserto, para entregar em Canaã, dar 7 voltas, antes da entrada do descanso, para entrar no último dia. Qual é o 7º dia da semana? É o Shabat. O que significa Shabat em hebraico? Cessar, parar, descansar. Aquilo é profético. E então a gente começa a entender isso, mas às vezes abusa. E aí então vai ter igreja que quer comprar o lote. A gente gostaria muito de comprar o lote aqui do lado que está à venda. Mas imagina se eu pego todo mundo e falo, depois da escola dominical, nós vamos nos dar as mãos e dar 7 voltas em torno desse lote e decretar que ele é nosso. Será que isso estaria correto? E a resposta é lógico que não. E às vezes, por receio desse tipo de abuso, alguns deixam de tratar sobre o que Ezequiel faz. Ele faz muitos atos proféticos ao longo do seu livro. E, por exemplo, no capítulo 4, há uma história pesada, difícil, que às vezes é evitada porque as pessoas se esquecem de que nosso Deus também é juiz e Ele também é fogo consumidor. Já falamos aqui que para muita gente o Deus da Bíblia mais parece com o Papai Noel. Um velhinho bonzinho que fala ho, 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 que põe você sentado nos seus joelhos, pergunta se você foi um bom menino, você na maior cara de pau disse que sim, ele te dá umas balinhas e te promete uma bicicleta, e está tudo bem. Mas esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é fogo consumidor. Ele trata o pecado, ele julga o pecado. E ele avisou o povo de Israel que o introduzia na terra do descanso para que o povo vivesse para a sua glória. Mas se o povo não vivesse ali para a glória de Deus, a consequência seria que Israel seria levado para o cativeiro. A cidade de Jerusalém, que era um símbolo de permanência e de segurança na terra prometida, seria destruída. E agora Ezequiel está desenhando isso. Você conhece a frase, entendeu o que é que desenha? Pois é, o povo não tinha entendido. E Ezequiel agora desenha. O que é que Deus manda Ezequiel fazer? Deus manda Ezequiel pegar um tijolo e desenhar nele uma maquete da cidade de Jerusalém. E é curioso que há descobertas arqueológicas que nos mostram que isso era uma prática comum naqueles dias. Há tijolos com plantas baixas de cidades inteiras, lá na Mesopotâmia até hoje. E aí, desenhada a maquete no tijolo, Ezequiel tinha que colocar uma espécie de figura de um exército em torno da cidade, do tijolo, para simbolizar o cerco dos exércitos babilônicos à cidade de Jerusalém. Depois disso, Ezequiel tinha que se deitar amarrado ao lado da maquete. E ele tinha que, inclusive, colocar uma placa entre ele e a maquete. E, em tudo isso, ele faria por 430 dias, aos olhos de todos, essa encenação. E ele comeria pão regado, racionado. E ele beberia água racionada, todos os dias. Segundo os cálculos de alguns, é como se ele comesse um pão francês e bebesse um copo americano de água por dia, por 430 dias. Você tem ideia do que é isso? E ele faria isso amarrado
ao ar livre, à vista de todos, do lado daquela maquete. O que será que isso significava? Isso significava que Deus estava dizendo: chega, o vaso estragou na mão do oleiro. O povo de Judá se desviou e agora eu vou fazer outro vaso. E não é porque eu não consigo consertar vocês que vocês estão indo para o cativeiro. Não, é exatamente porque eu consigo fazer todas as coisas que eu vou levar vocês para o cativeiro, vou consertar vocês lá e depois vou trazer de volta. Só que agora, nesta atitude, que representa o cerco de Jerusalém no capítulo 4, Ezequiel está se concentrando no cerco da cidade, no juízo. Ezequiel é, ao mesmo tempo, uma figura do povo, porque ele está amarrado. Ninguém podia sair de Jerusalém, o exército babilônico estava do lado de fora. Ezequiel, ao mesmo tempo, é uma figura do povo, porque ele está comendo comida racionada. Não dava para chegar o caminhão do Ceasa trazendo verduras, legumes e frutas para Jerusalém, enquanto Nabucodonosor estava do lado de fora. Então era pão racionado, era água racionada. A cidade estava cercada, como tudo simbolizava aqui. E não adiantava mais apelar para Deus, porque Deus não ia ouvir. Os avisos de Deus já haviam sido dados. Por isso, então, uma placa que coloca uma separação entre a cidade de Jerusalém e o profeta. Não adianta mais pedir, a cidade cairá. No capítulo 5, você vai encontrar uma outra atitude de Ezequiel que é assombrosa. Deus manda Ezequiel pegar uma espada para se raspar. E por aí a coisa já começa a ficar esquisita, porque eles conheciam a navalha, que é muito mais apropriada pela lâmina para raspar. A lâmina da espada é grossa, ela vai machucar, ela vai ferir quando você tentar fazer a barba ou raspar os pelos do braço ou da cabeça. Mas Deus mandou Ezequiel se raspar com uma espada, porque a espada representava o poder militar da Babilônia. E ele teria que tirar todos os cabelos do seu corpo, todos. Ele teria que fazer a depilação completa e juntar toda aquela cabeleira numa balança. E aí então ele ia pesar e dividir. E ele faria 4 montinhos de cabelos e pelos. Um tanto ele ia queimar, outro tanto ele ia picar com a espada, outro tanto ele ia jogar ao vento e outro tanto ele ia guardar no bolso. Por que Deus quer umas coisas esquisitas dessa? É porque Deus falou: Ezequiel, explica para esse povo o que vai acontecer. Vai ter um tanto de gente que vai morrer queimado em Jerusalém quando Nabucodonosor destruir a cidade. Vai ter outro tanto de gente que vai morrer pela espada quando tentar lutar defendendo a cidade. Vai ter outro tanto de gente que vai fugir e vai ser espalhado como parte dos seus pelos jogados ao vento. Mas vai ter um tantinho que eu vou guardar na minha cintura e que eu vou levar para mim e que eu vou restaurar. Você consegue entender como Ezequiel pode ter sido considerado um esquisitão? Um doido. Ok? Ele está lá na Babilônia. Há 4, 5 meses de caminhada de Jerusalém. E Deus está dizendo para todo mundo: a cidade onde vocês viviam, e deveriam ter vivido para a minha glória ali, e deveriam ter usado o templo para me adorar, mas fizeram outras coisas. Eu vou acabar com isso. Mas eu não vou jogar vocês no lixo. O processo será pesado, o processo será doloroso, mas tem saída no final. Aí então Deus leva no capítulo 8 Ezequiel até a cidade de Jerusalém. Lembre-se que Ezequiel está na Babilônia, mas ele é levado numa visão até a cidade de Jerusalém. E o que é que ele vê lá no templo? E Deus fala com ele: filho do homem, você está vendo isso? E então ele vê 4 coisas. Ele vê uma estátua sendo adorada no templo de Jerusalém, do deus Tamuz. Uma estátua, melhor dizendo, é uma estátua de um ídolo não identificado, mas que causa ciúmes no Senhor. Depois ele vê os anciãos que pintaram nas paredes das salas que rodeavam o templo imagens de ídolos. Depois ele vê mulheres que choravam diante da estátua do deus Tamuz. E depois ele vê os 25 sacerdotes que estão adorando o sol. Porém, pela própria disposição do tabernáculo, o sol ficava em oposição à arca da aliança e aos outros utensílios do templo. Dando uma ideia geográfica muito clara, ao adorar o sol, aqueles sacerdotes viravam as costas para a verdadeira luz de Deus. A idolatria estava escrachada. E aí então,
Deus faz Ezequiel percorrer o templo e ver que aqui há uma imagem dos ciúmes, neste lugar do templo. Aqui os anciãos pintaram répteis na parede, possivelmente uma pintura semelhante a essa. Aqui as mulheres estão adorando ao Deus Tamuz. E aqui os sacerdotes estão com as costas viradas para a Arca da Aliança. E então, com todo esse cenário, Deus é mais do que justificado em destruir a cidade de Jerusalém, em fazer aquilo que Jeremias ilustrou como um vaso que se estragou nas mãos do oleiro. A disciplina de Deus está, sim, a caminho. E então, aquele Deus que veio numa carruagem para encontrar Ezequiel, mostra a Ezequiel que ele está subindo numa carruagem. Aquela nuvem de glória que ficava em cima da Arca da Aliança, neste lugar aqui, a Shekinah, ela caminha pelo templo, passa pelo altar de incenso, pelas mesas dos pães da proposição, pelos candelabros e sai em direção à Babilônia nesta rota. E Deus está indo embora. A maior glória do povo de Israel foi quando, lá no livro de Levítico, Deus consumiu um sacrifício no altar e a sua presença esteve continuamente sobre a Arca da Aliança. Essa nuvem de glória que ali estava foi embora. Deus disse, essa aqui não é mais a minha casa. Esse pessoal que está aqui não é mais o meu povo. Esta cidade aqui não é mais a minha cidade. Eu não estou preso à desobediência de vocês. Eu não estou preso a um pacto que vocês já quebraram. E então Deus está indo embora. E essa é uma situação extremamente alarmante. Deus está abandonando o templo. E o resumo disso está em Ezequiel 10:18. Saiu a glória do Senhor. E aí então vem mais atos proféticos. Deus dá a Ezequiel uma ordem muito estranha. Você vai abrir um buraco na parede da sua casa e você vai sair com aquela mochila, aquele saco de peregrino nas costas, uma trouxa de roupas, e você vai sair com os olhos vendados. E por que isso? Porque isso era uma metáfora do rei. Essa sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém. O que ia acontecer? Aquele rei Zedequias, colocado no trono por Nabucodonosor, depois que Nabucodonosor cercasse a cidade, ele seria capturado. Do mesmo modo que os assírios tratavam seus prisioneiros vazando os seus olhos, Nabucodonosor faria a mesma coisa, vazando os olhos de Zedequias. Mas não sem antes matar os seus filhos herdeiros do trono, para que a última imagem que Zedequias visse fosse seus herdeiros sendo mortos. O juízo de Deus é pesado, irmãos. E esse é o mesmo Deus do Novo Testamento. Algumas pessoas têm uma dificuldade tremenda em achar que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E talvez o campeão disso é um herege cujo nome eu abomino no pó e na cinza, chamado Marcion. E esse herege chamado Marcion dizia, um Deus é o Deus do Antigo Testamento, esse é muito bravo. Outro Deus é o Deus do Novo Testamento, esse é legal. E é por isso que no credo dos apóstolos, que nós recitamos aqui como uma declaração de fé, nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o Deus de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aí o credo continua, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Ligando o Deus do Novo Testamento ao Deus do Antigo Testamento, para dizer, o Deus que mandou Ezequiel fazer esses sinais é o mesmo Deus que mandou Jesus para morrer por nós. E a diferença é que o povo de Israel não podia se consertar sozinho. O povo de Israel foi merecedor da ira e do juízo de Deus. E nós também o somos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, fez o seu juízo cair sobre Cristo na cruz. Você acha injusta a situação de Zedequias? Deixe-me contar, o tratamento mais injusto de todas as eras é o tratamento que Jesus recebeu. No meu lugar e no seu. E aquilo que Jesus recebeu era o que nós merecíamos. E ele não fez nada de errado. Portanto, não ousemos pensar que o Deus do Novo Testamento é diferente. Não. O Evangelho, que é uma boa notícia de que Deus nos ama, ele está baseado numa má notícia que vem primeiro. Você é pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão debaixo da ira. São pecadores que merecem o inferno. Como ousamos, como nos atrevemos a desobedecer e desonrar o Deus Todo-Poderoso? O Antigo Testamento deixa isso muito ilustrado em cores vivas. Bom, Ezequiel tinha que sair de casa com a trouxa nas costas, num buraco na parede, com os olhos vendados, porque Zedequias
No dia que Nabucodonosor tomasse a cidade, e isso está lá em 2 Reis 25:7, Zedequias ia fugir por um buraco no muro, tentando levar uma trouxinha embora, mas seria capturado por Nabucodonosor. Teria os seus olhos vazados e veria os seus filhos morrendo. Talvez uma das situações mais tocantes do livro, para mim que amo tanto minha esposa, é o capítulo 24. Deus chega para Ezequiel na parte da manhã e diz assim: Ezequiel, tua esposa vai morrer hoje, de tarde, e você não pode chorar. Como assim, Deus? Como assim? E aí Deus diz assim: é porque eu vou tirar de você o que você mais gosta, e eu espero que você entenda que eu estou fazendo bem. Como assim, Deus? É porque tem um povo lá em Jerusalém que fica olhando para o templo, que fica olhando para a cidade de Jerusalém dizendo: está vendo? Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido. Deus está conosco. Olha o templo que nós temos aqui. Mas esse templo e esse privilégio e essas bênçãos que eles receberam estão sendo usadas para o mal. Estão contaminadas. Então eu vou destruir o templo. E quando eu destruir o templo, eu quero que vocês saibam que eu estou fazendo isso por amor. Então não é para chorar, não. E a ilustração disso é que eu vou matar a tua esposa hoje de tarde, Ezequiel. E você não vai chorar. Você não vai fazer nada com relação ao luto desta tua esposa. Você conhecia essa história? Pesada. Duríssima. Mas é Deus tratando o pecado e se mostrando como um Deus que disciplina. E assim ele fala: assim vos servirá Ezequiel de sinal. E aí, então, depois de todos esses atos em que a queda de Jerusalém é predita, e depois os inimigos de Deus, que tentavam ou amenizar a situação de Judá, ou tentavam se rebelar contra Deus também, são julgados, chega no capítulo 33, Deus começa a fazer promessas de restauração. O vaso vai quebrar na mão do oleiro, mas depois o que ele vai fazer? Vai fazer um vaso novo. E agora, então, a partir do capítulo 33, nós vamos vendo promessas de restauração. É curioso, se você se lembra, no Natal de 2022, nós estivemos falando sobre o juízo de Deus sobre governantes que governavam para si mesmos. Profeta Miqueias, capítulo 3. Eles não estavam interessados no bem do povo, mas usavam seus cargos para benefício próprio. E Deus diz que Ele vai transformar toda a cidade de Jerusalém numa colina coberta de mato. Mas depois virá de Belém um guia que há de apacentar o povo de Israel. E a Belém Efrata não é de modo nenhum a menor dentre as cidades de Judá, porque dela vai sair um guia, um líder, um governante que vai cuidar bem de todos. Ou seja, Deus anuncia destruição, mas dentro do mesmo tema e das mesmas avenidas que Ele cria para falar de destruição, Ele vira e começa a falar de restauração. E aí então, no capítulo 37, Deus chama Ezequiel. Você consegue entender? Quando Ezequiel está tendo a visão do capítulo 37, a cidade de Jerusalém já está em ruínas. Ezequiel já está há muitos anos lá no rio Quebar. Ele saiu no ano 597. A cidade caiu no ano 586, 11 anos depois. E ele agora, lá no cativeiro, depois de tanto tempo, ele ainda está ouvindo. Agora eu vou restaurar. E aí então Deus chama Ezequiel e o leva num lugar cheio de ossos. Não receber um tratamento adequado para o seu corpo, na cultura hebraica, era um sinônimo de maldição. A ideia de alguém que morreu e foi sepultado junto aos seus pais e descansou em paz era uma ideia de bênção. Dentre as maldições previstas na aliança, e você pode encontrar isso em Deuteronômio 28, 26, Deus diz que se você desobedecesse a Ele, você seria morto em batalha e não haveria quem sepultasse o seu cadáver. E o que Ezequiel está olhando aqui? Um vale, que é um local onde normalmente as batalhas são travadas, cheio de ossos, dando a ideia de que muita gente morreu em batalha e sequer foi sepultada. Um atestado de que o juízo de Deus caiu sobre um povo, e esses ossos já estão inclusive secos. É um morto que está bem morrido mesmo. Esse morto está
seco. E aí então Deus leva Ezequiel até lá e pergunta assim: Ezequiel, será que esses ossos aí podem voltar a viver? E Ezequiel é sábio, ele não ousa, ele fala: Senhor, o senhor que sabe. O senhor que sabe. O senhor sabe todas as coisas, eu vou ficar quieto aqui. Minha mulher já morreu, já passei 430 dias comendo pão francês e água no copo americano. Eu não sei mais nada, o senhor sabe tudo. E aí então Deus fala: profetiza esses ossos. E aí Ezequiel fala com o Espírito para que venha dos 4 ventos. E a palavra vento e a palavra Espírito, na língua hebraica e na língua grega, costumam ser a mesma palavra, tá certo? Ruach em hebraico e pneuma no grego. Então, quando ele fala com os 4 ventos para que venha o vento, ou que ele fale aos 4 espíritos para que venha o Espírito, ou da maneira como foi traduzido aqui, que parece uma boa ideia, aos 4 ventos que tragam o Espírito. E aí, então o Espírito começa a juntar um osso com o outro e ligar o osso do fêmur com o osso da canela, que eu não vou falar o nome, que tem médico nos ouvindo aqui, eu vou errar. Mas os ossos começam a se grudar no lugar certinho, um com o outro, e de repente as carnes começam a vir, os tendões começam a se juntar, e vem a pele, mas falta o Espírito. E aí Ezequiel fala de novo, e então o Espírito vem. E aquilo que parecia impossível, porque aqueles mortos, como disse, estavam bem morridos mesmo, e eu sei que essa palavra não existe, mas eles voltam à vida. E o que será que significa isso? Significa que a mão de Deus pesou sobre um povo que estava em desobediência. Significa que Deus foi até as últimas consequências para extirpar o pecado. Significa que Deus chamou um reino que deveria ser sal e luz e que deveria estar anunciando o seu nome, e esse reino falhou nesta missão. E que Deus pesou a mão. Deus não aliviou as coisas. Mas aquilo não era o fim da história. A história não acaba aí. E então Deus diz: eu chamei esse reino para dar testemunho de mim. Eles falharam, mas eu não falhei. Quando Deus chamou Israel, ele não cometeu um engano. Deus não estava lá no céu dizendo assim: por que eu fui correr na hora de escolher esse povo? Por que eu não peguei os hititas? Bem melhor, teria sido outra conversa. Não, não é essa a questão. Deus não errou, Deus não erra, Deus jamais errará. Ele chamou o povo de Israel e apesar das imperfeições do povo de Israel, Deus é perfeito. Israel falhou, o reino de Judá prevaricou em suas funções, Deus trouxe a disciplina, mas depois o próprio Deus restaura aquele povo para colocá-lo no lugar. E a promessa, portanto, que Deus faz, e a gente leu sobre isso aqui no texto de Ezequiel, ele dá a explicação no versículo 11 do capítulo 37. Filho do homem, dizendo humano, né? Esses ossos são a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, estamos de todo exterminados. Mas vai lá e profetiza. Fala que eu disse: eu vou abrir a sua sepultura, eu vou fazer vocês saírem dela, meu povo. E eu vou trazer vocês de volta para a terra de Israel. E vocês vão saber que eu sou Deus. Quando eu fizer tudo isso, eu vou consertar tudo. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque, no final das contas, vai dar tudo certo. Mas não é que vai dar tudo certo porque o povo é muito bom. Não é que vai dar certo porque Deus escolheu um povo joia. Não. Vai dar tudo certo porque as virtudes e a glória pertencem a Deus. Vai dar tudo certo porque, ainda que Ele chame pecadores indignos, Ele efetua em nós tanto querer quanto realizar. Vai dar tudo certo e vamos chegar ao fim, a trajetória pretendida pelo Senhor, porque o nome do Senhor continuará a ser adorado e exaltado em todas as nações. E se Nabucodonosor precisou aprender isso quando Daniel interpretou seu sonho, quando os amigos de Daniel escaparam da fornalha, quando tantas outras coisas aconteceram, Ezequiel está mostrando para o povo de Judá: calma, tem conserto. Isso se aplica para tantas coisas. A ideia da ressurreição aqui é tomada em outros momentos na Bíblia. Não é a ideia central do texto aqui. A ideia central do texto é falar sobre o reino. Mas é claro que nós podemos olhar para Efésios capítulo 2 e lembrar do texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Deus fez isso comigo. Deus fez isso com você. Olhando para a minha vida,
com um pai que era médium espírita, que encarnava um médico espanhol, e que rezava a Ave Maria com um terço na mão, e que de repente com olhos fechados estava enxergando e falando espanhol que ele não sabia falar, e dava receitas médicas que funcionavam. E eu participando de sessões de espiritismo de mesa branca, eu olhando para tudo isso digo, Deus, como é que o Senhor me tirou de lá? Eu estava longe do Senhor, eu nem sabia direito, eu era uma criança, mas a minha família estava longe dos teus caminhos, como é que o Senhor foi me buscar? E a resposta é, a glória é dele, não é minha. Não fui eu que saí de lá, foi ele que me trouxe. E eu tenho certeza que se a gente procurar um pouquinho aqui, a gente vai encontrar outras histórias tão impactantes ou mais do que essa. Esse é o Deus a quem nós servimos, ele não conhece impossíveis. Bom, nós estamos falando sim do que Deus faz, mas nós também estamos falando de mais. Nós estamos falando de restauração de pessoas que foram chamadas para servir a Deus e não o fizeram de maneira adequada. Nós estamos falando de um povo que Deus já havia chamado, já havia abençoado, já havia colocado na terra e falhou na sua missão. E Deus está chamando aquelas pessoas e dizendo, eu vou disciplinar vocês, mas eu não vou acabar com vocês. Eu vou pesar muito a mão sobre vocês e vocês vão me temer, mas esse não é o fim da nossa história. E eu creio que você, membro da Igreja do Jardim América, entende perfeitamente bem porque que eu estou dizendo isso hoje e agora. Deus não desistiu do seu povo, porque ele não errou ao escolher o seu povo. Ele pesou a mão, e pesou pesado. Basta ver o que Ezequiel precisou fazer e encenar, e como o povo sofreu. Mas Deus está dizendo, isso não é o fim. A sua misericórdia ainda prevalece. Não exclui o juízo, mas também o juízo não é a palavra final. E além disso, nós ainda podemos esperar questões escatológicas surgindo desse texto. O reino de Israel ainda não voltou. O povo que foi para o cativeiro voltou depois debaixo do domínio persa, porque os persas venceram os babilônicos, esteve na terra prometida durante o período dos gregos, esteve durante o período dos romanos, foi assim nos dias de Jesus, e até agora o povo de Israel ainda luta por um reino ali, por um pedaço de terra, e ficamos nos perguntando, cadê o cumprimento final dessas promessas? Bom, nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus e o seu reino sobre todas as nações e o seu governo com cetro de ferro e inquestionável, mas nós sabemos que esse reino virá. Então, meus irmãos, nós podemos olhar para isso e aprender. Nosso Deus julga. Nosso Deus disciplina. Nosso Deus deve ser temido, mas temido como um pai que ama os seus filhos e os corrige. Temido como um pai que, apesar de pesar a sua mão, disciplinar, ainda oferece restauração. E ainda traz de volta, em misericórdia, aqueles que parecem estar completamente destruídos. Ele fez isso com cada um de nós, ao nos tirar do pecado para a luz. Ele fez isso com cada um de nós, mesmo aqueles que dentre nós falharam no exercício de sua missão. Crentes tropeçam, falham e caem, eles podem ser restaurados. E ele fará isso de maneira definitiva. Ele já começou a fazer isso, trazendo o reino de Israel à expressão máxima. E aqui nós não vamos entrar em questões escatológicas, mas nós cremos que é o reino de todo o Israel de Deus, formado pelos crentes da antiga e da nova aliança. Nós ainda aguardamos um reino de paz e de justiça, no novo céu e na nova terra, comandados por Cristo, onde tudo aquilo que não foi alcançado em plenitude nos dias de Ezequiel, será finalmente alcançado. Isso então tem que ser levado em conta por nós. Juízo, misericórdia. Tristeza que é trazida pelo pecado e o sofrimento das suas consequências. Mas esperança de um Deus que faz até o osso seco renascer. Que não percamos de vista nenhuma das duas coisas, porque se assim o fizermos, ou entraremos em desespero por causa do juízo, que muitas vezes é pesado, ou então vamos prestar atenção demais à parte da esperança, esquecendo-nos de que Deus trata e corrige aqueles a quem Ele quer santificar. Deus nos dê misericórdia para entender essas coisas e praticá-las, e de ter essa esperança enquanto enfrentamos os nossos desafios como Igreja Presbiteriana do Jardim América. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus.
Amém. Nós vamos cantar Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Dando essa ideia, com todas essas medidas dolorosas e pesadas, Deus corrigia e santificava o seu povo. Essa deve ser também a nossa oração, na medida que os nossos irmãos tocarem os primeiros acordes dessa música. Cante com o seu coração, coloque-se em pé e louve ao Senhor conosco.